Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais um dia aí com o nosso irmão Rogério. Pessoal, estou aqui para falar um pouco aí de Cristo, que é o nosso intuito, né? Levar aqui o que Cristo fez na vida do nosso irmão Rogério. Rogério, se apresenta aí pro pessoal. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Rogério Lacerda Souza, para quem me conhece aí, né? Rogério. Isso aí. Rogério, você é natural de Uberlândia, meu querido? Natural de Uberlândia. É. Natural de Uberlândia. E seus pais? Seus pais também? A minha mãe é de Goiás. Minha mãe é de Goiás. O meu pai eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento do meu pai. Bom demais. E deixa eu te perguntar aqui, Rogério. Como é que foi sua vida aí? Antes de Cristo, com Cristo? Fala um pouquinho sobre o que aconteceu na sua vida aí. Amém. Então, vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, fui criado somente pela minha mãe, né? A minha mãe ali, quando eu era pequeno, ela foi abandonada pelo meu pai. E ela encontrou um homem, né? Conhecido como Carlos, que é o pai do Rendo, né? Meu outro irmão, né? Somos 4, né? 3 homens e uma menina. E esse cara foi o cara que deu a base para minha mãe ali, e eu quando criança, né, crescendo aqui em Uberlândia, ali no bairro Santa Luzia, né, e até uma certa fase de idade, o relacionamento não deu certo, minha mãe veio a brigar com ele, né, e ali na faixa dos 8 anos eu voltei para casa dos meus avós, e a gente acabou perdendo vamos se dizer, o alicerce da família, que era o meu avô Raimundo, né, ele veio a falecer no ano de 2000, e minha mãe, muito chateada, ela quis explorar outras áreas, sair de Uberlândia. E a gente foi para a cidade de Douradoquara, Minas Gerais, uma cidade muito pequena, uma cidadezinha de 1.500 habitantes. E ali foi onde que eu entendo que eu fui criado mesmo, né? Criado meio na roça mesmo, cidade pequena, mexendo no interior. Então, ali que eu fui começar a entender um pouco do que é viver. Passamos por grandes dificuldades, né? Lá na cidade onde minha mãe também concedeu os meus 2 outros irmãos, que é o Richard e a Elisandra. Mas quando eu estava com 15 anos, alguns problemas de relacionamento também, viemos embora para Uberlândia, e chegou aqui em Uberlândia um menino de 15 anos, literalmente menino, né? Não tinha conhecimento da cidade, querendo ou não, por mais que a gente fale que Uberlândia ainda é interior, eu acredito que é uma cidade grande, né? Então, quando eu cheguei em Uberlândia, eu não conhecia nada direito, né? E comecei a trabalhar, trabalhava com panfletagem, né? Panfletagem entreguei panfleto na época da Rondon, quando nem tinha viadutos, pra você ter noção. Parece que o homem já é velho, né? Mas entreguei panfleto até que um dia encontrei um trabalho, né? De carteira assinada, mesmo com os 15 anos, minha mãe teve que pedir autorização para me trabalhar, mas enfim. Mas foi mais ou menos basicamente isso. Com 15 anos eu comecei já agarrar no trabalho, né? Estudando também, só que daquela maneira, né? Envolvendo muito com o mundo, né? Para inserir no meio de amizades, de pessoas, acabei começando com um copinho de cerveja, né? E foi isso que me levou ao alcoolismo por mais de 10 anos, né? Alcoolismo, a droga, enfim, foi muito isso, sabe? Então é uma história grande, né? Porque é uma porta que foi aberta. Eu não entendia, comecei de 14 a 15 anos, hoje eu tenho um entendimento, mas não entendia, mas 14, 15 anos, para você que está vendo aí, acha que a pornografia é brincadeira, foi ali que eu acho que começou uma porta maior crescendo, né? Foi ali a primeira chave. A primeira chave, sabe? Primeira chave. E aí vem, irmão, onde tem pornografia, bebida alcoólica, cigarro, a tendência é sempre dar ruim. Então, estudei aqui no Sergismundo Pereira, né, pré-egídio, e ali comecei a conhecer alguns amigos, e eu sempre fui muito, hoje eu entendo, né, faço tratamento hoje, psicólogo, e deixo uma chave também, né, para você que é orgulhoso e acha que não precisa buscar ajuda. Tive que fazer tratamentos para entender quem era o real Rogério, e eu tinha dificuldades emocionais, né? Principalmente pela perda do meu pai. Eu nunca aceitei no meu coração
porque ele não me aceitava, né? Mas, graças a glória ao Senhor, eu entendo que hoje eu tenho um Pai Celestial, que ele é maior que tudo e do que todos. Mas naquela época, isso me abalava muito emocionalmente. Então eu comecei as revoltas da adolescência, fazer coisas para preencher um vazio, né? Que foi de pintar um cabelo todo vermelho a usar drogas, né? Então foi um caminho tortuoso. Você tentava preencher um vazio de alguma forma. De alguma forma a gente tenta preencher, né? Então assim, você quer se mostrar para a sociedade. E quando você não tem amigos, ou não, você não tem colegas, vamos dizer assim, você faz coisas que não é da sua índole. E você acaba se moldando de acordo com o ambiente. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu não era de beber, mas bebia. Não era de fumar, comecei a fumar. Não era de me se drogar, comecei a me drogar. E isso vai se estendendo, né? De uso à venda, né? Então foi algo muito grande, sabe? Basicamente isso. E nesses 10 anos aí que você ficou no mundo aí, o que te fez, assim, mais sofrer nesse mundo? O que te, assim, às vezes você ficava sem saída, você tinha que fazer alguma coisa para suprir aquela vontade? O que te remete a lembrar aí, assim, os gatilhos, vamos falar assim, de fazer você usar a bebida alcoólica, a droga? Hoje eu acredito, Ronaldo, que a parte emocional era a que mais me abalava. Eu lembro bem pouco, mas lembro do meu avô que eu disse, que ele era a base da família. Eu lembro de poucas as vezes que a gente chegava na casa da minha bisavó e a gente sentava assim, sabe aquelas mesa posta de madeira que ele tinha um xerifão e tinha um homem de verdade dentro de casa, um sacerdote? Isso sempre ficou no meu coração desde criança, então eu sempre lutei por isso, por uma família, e ver minha família andar por caminhos de ruínas, isso me deixava triste. Relacionamentos entrava e saía por erros dos dois lados, quanto meu quanto da outra pessoa. Então o valor tão grande e amor no dinheiro das pessoas, isso me chateava. Eu sempre entendi que Deus me fez um homem de coração diferente, sabe? Sempre amei o próximo, sabe? As minhas escolhas foram erradas, mas eu sempre amei o próximo. Então, eu posso te dizer que quando estava sozinho, literal, emocional, sem um amigo, sem um relacionamento, isso me trazia um vazio maior ainda. E é onde que eu buscava a droga. Não culpo, né? Eu amo a minha mãe, amo demais a minha mãe, as pessoas, mas eu glorifico ao Senhor por ter me emprestado a ela, pela educação que ela me deu, porque tudo que eu tenho hoje nessa terra é pela educação de base que a minha mãe me entregou. Mas a minha mãe também, ela teve que se esforçar demais. A minha mãe sofreu muito, porque você imagina só uma mulher, hoje a gente está numa era que a gente fala mãe solo, né? Mas a minha mãe foi uma mãe que sozinha teve que cuidar de 4 filhos. Então, quando a gente viemos para Uberlândia, de Dorotoquara a Uberlândia, eu lembro em uma noite que a gente andava vasculhando em lixo, literalmente, para pegar vasilhinha de margarina, sabe? Para fazer os nossos pratos. Ixi. Então, era algo triste, sabe? Só que foram as dificuldades que a gente passou. Quando a gente chegou em Uberlândia, eu lembro que a gente foi na famosa biqueira, a gente comprou um carrinho de bebê por R$10, andava o Richard e a Lisandro, e eu e o Rendel, andando na rua. Então, assim, minha mãe foi uma guerreira, só que o que acontece? Ela se doou muito, né? Até inclusive hoje é aniversário dela, 50 anos, de uma guerreira. Mas por ela se doar tanto aos filhos, ela esqueceu um pouco dela. E isso trouxe dor no coração dela. E ela teve que ser mãe e pai. E que ela sendo mãe e pai, irmãos, entenda, é difícil, porque você sai da sua essência. E ela saindo da essência de mãe, que mulher foi feita para receber carinho, para ser amada, Para ter um ombro amigo, para ter um ombro. E minha mãe não teve isso. Minha mãe teve a questão de ser mais forte. E isso moldou muito a gente. Então, ela me deu educação. Ela me ensinou muitas coisas. Só que eu senti um vazio. E esse vazio de uma criação do pai, essa criação de estar próximo, de ver minha família por orgulho, sabe? Minha família por orgulho se distanciar. Sabe? Uma família muito pequena, uma família bonita, mas porém uma família
que deixou o orgulho tomar conta. E isso me doía, sabe? Só que eu era apenas um garoto, um menino, né, imaturo, que não conseguia, pelas forças das minhas mãos, unir essa família, até conhecer Jesus Cristo. Então, eu acho que essa foi a principal, a parte emocional, a questão familiar, essa base. Eu acho que isso me trazia um vazio muito grande. Não só a sociedade, por amigos e colegas, mas essa questão da família. Eu acho que foi algo que sempre me tirou de um centro que é Cristo e me levou pro extremo do mundo, que é as coisas erradas, sabe? Mas é basicamente isso. E nesse mundo aí, você fez uso de quais tipos de droga? Rapaz, é gasolina. Brincadeiras à parte, mas eu comecei com eu acho que a maior bebida, a bebida alcoólica, né? Eu acho que é a maior droga. E tem gente que fantasia, né? E eu respeito as mesas que eu sento, eu respeito, porque eu sei de onde que eu passei também. O único juiz que a gente tem nesse mundo é Cristo, não é o Rogério, não é o Ronaldo. Então a gente tem que saber onde a gente senta, a gente tem que respeitar os gostos das pessoas, mas eu era o cara da mesa da bebida alcoólica. Só um copinho, né? Não dá nada não. Copinho. Dá nada não. Só isso. Começa num copinho de cerveja, você pula pra uma catuaba, você vai pra vodka. Na hora que você vê, você tá numa festa, na festa você fuma um cigarro, do cigarro. Na minha época não tinha uma eletrônica ainda, né? Mas do cigarro você vai pro paeiro, aí aquilo ali não sacia mais à vontade, né? E o diabo, ele é sujo. Ele vem com um prato lindo, apenas lindo, né? Mas cheio de vômitos, cheio de sujeiras. E quando você mastiga isso, você traz para dentro de si, você corrompe o seu corpo. E foi isso que aconteceu. A droga corrompeu o meu corpo. Na hora que eu vi, eu estava usando cocaína. Na hora que eu vi, eu fiz o uso de êxtase, MD, bala, loló, tudo que você imaginar que não presta, né? Então fui fazendo isso até chegar a um ponto que só o uso não servia, né? Eu tinha que ter o prazer de vender também. Eu gostava de estar na festa, paga. Sabe que cara, eu quero malandrão? Eu gostava de ser chamado de malandro, né? Mal eu sabia. O cara tem respeito. Que respeito. Toda vez que eu chegava na minha casa, eu chorava, deitava o travesseiro. Na hora que você batia a cabeça no travesseiro, vinha aquela angústia. A gente fala, hoje é mais... hoje é mais claro, né, sobre a depressão, né? Eu creio que a gente vive num mundo hoje, a gente até falou isso essa semana, que a gente tá no hoje. Ou a gente está repensando o passado, ou a gente está no hoje ansiando pelo futuro, mas está no hoje esquecendo de desfrutar. E eu vejo acredito que muita gente, muita sociedade hoje está nessa pegada de ansiedade. Só que, porém, a gente dá muito palco também para essas coisas, né? Qualquer coisa que acontece, eu sou ansioso, sou isso, aquilo. Na verdade, não somos, aí declaramos que não somos, porque essa doença não é nossa. Mas eu tinha muito essa dificuldade, sabe? Então, acabei envolvendo com coisas pesadas, sabe? Até questão de, infelizmente, hoje eu não tenho vergonha porque eu sou curado, mas estão ao meio de pessoas de assalto, de roubo, sentar à mesa com pratos de cocaína, arma, né, munições, enfim, os caras planejando assalto. Eu, na glória de Deus, né, ele que me tirou, não eu. Nunca assaltei, nunca roubei, não julgo, mas essa questão eu nunca fiz. Mas o uso de drogas foi grande, irmão. Você foi tendo contato com pessoas ali que realmente viviam no crime mesmo. Cara grande, sabe? Cara grande, sim, eu achava bonito, sabe? Você queria estar ali o famoso bonito que você fez, sabe? Nossa, eu tô do lado do X aqui, tô do lado do Y, tô grandão. Irmão, primeiro negócio que acontece é pai e mãe que vai estar do seu lado. É sempre assim. A história sempre vai se repetir. Você que tá aí do outro lado e achar que você é bichão, irmão, seja bichão pra Cristo, sabe? Seja bichão pro Senhor. Você é brabo, seja brabo dentro de uma igreja, sabe? Expulsando demônio. Seja brabo honrando sua esposa dentro de casa. Seja brabo com seus filhos, dando amor, carinho, sabe? Acho que isso é ser homem de verdade. Ir pra sociedade, ficar brigando, ou
achar que você é bichão, não. Não, não. A gente, na verdade, a gente tem que ser mais humilde, é o que tá faltando hoje em nós. Verdade. E Rogério, né, nessa etapa aí de 10 anos aí que você ficou no mundo aí, você já era evangélico? Como é que era aí essa caminhada aí de cristão aí? Essa parte é a boa, né? Irmãos, o meu avô, né, o Raimundo, ele era cristão, né, conhecia a palavra. Eu lembro, meu avô, a gente brincava lá na casa dele e ele dava às 7 horas, era o horário dele ler a Bíblia, irmão. Então, a casa toda em silêncio. Era uma coisa assim, você tinha que respeitar, irmão, senão o correio batia. Naquela época podia bater, né? Então o trem funcionava. Mas eu lembro do meu avô, eu lembro de uma fase da minha vida quando eu bebia. Minha mãe batizou, né? Minha mãe batizou. Eu lembro que numa época o Senhor pegou minha família quase por inteiro. Minha avó, minha bisavó, minha madrinha, minha mãe. As 3 iam para uma célula, né? Eu não sabia que era célula, não entendia. Quando eu vivi nesse mundo de 10 anos da bebida alcoólica, eu lembro de uma certa vez eu passar ali no Santa Mônica, inclusive hoje é onde que é a igreja sede que eu sirvo ali. Passar ali, eu via um homem bem vestido, 6 horas da tarde e vigiando o carro. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava buscando bebida, que a minha tinha acabado, e ali domingão, né? Eu passei no distribuidor e passei, eu falei, dentro do carro eu falei, como é besta, uma hora dessa, e o cara tá aproveitando a família, tá vigiando o carro dos outros. E eu nunca vou ser crente desse jeito. Você é doido. Você julgou? Eu julguei, eu matei. Irmãos, não entendia, sabe? Não tinha clareza, sabe? Então sempre falei muito mal. Falava que eu não gosto de pregar religião. Eu servi uma outra igreja, né? Só que eu posso dizer que eu nem servia, né? Eu fui católico por uma época, só que eu nem servia, porque eu acho que para você falar que você é católico, você falar que você é evangélico, você tem que ser frequente, né? E tá aqui um homem que falava que era católico, e eu acho que eu mais sujava o nome católico do que tudo, porque eu ia quando eu necessitava, essa é a verdade. Ia ali e tal, mas quem vim conhecer o evangelho, né, através do impacto com Cristo, né? Eu conheci a primeira vez com alguns amigos, né? Eu fui numa conferência, uma conferência de jovens. Foi uma das primeiras vezes que eu fui na igreja evangélica. Quando eu fui, eram muito jovens, e eu lembro certinho que foi eu já fiquei meio receoso de entrar nessa igreja. Quando eu entrei, foi na Batista, né? Na Batista do Amor, na sede, aqui no Santa Mônica. Essa conferência que teve, a gente estava em 2 casais, e tinha uma pessoa na minha frente que ela caiu, né? Na época eu não entendia, né? Ela caiu, quando ela caiu eu falei, você tá doido, filho? Essa pessoa que tá... Eu tinha na minha cabeça que a pessoa insinuava, sabe? Tá fingindo. Ela fingia e tal. E eu falei, não, sai fora. Eu achei que era demônio, né? Porque eu falei, vou vazar e tal, doido pra correr embora. Aí até meu irmão falou, não, cara, fica aí, calma, é assim mesmo. Eu falei, sei não, era meio, como diz o outro, era meio pá, né? Meio receoso. Mas foi a primeira vez que eu tive contato assim com a igreja, mas depois voltei ao mundo, né? Essa foi o meu primeiro contato mesmo, mas era falar mal, não conhecia, né? Até o dia que eu ouvi a voz. E deixa eu te perguntar aqui, sei que todos aí estão ansiosos. Como é que foi essa voz audível aí? Amém. Essa voz aí que foi pra te falar assim, agora vem cá. Agora você é meu. Foi o dia mais engraçado, irmãos. Toda vez que eu lembro, é uma alegria. Como eu disse atrás, eu era um cara conhecido, sempre fui conhecido, né? Mas em uma festa, eu já fazia uso de bala. E nesse dia eu ia sair na casa de um amigo, a gente ia fazer uma festa, uma confraternização ali. Acho que nessa casa onde a gente estava, tinha em torno de mais ou menos umas 50 pessoas. Nesse dia, pra ir, irmão, pra você ter noção, pra ir eu já tinha tomado uma bala. Eu era nessa pegada, meio braba, sabe? Quando eu cheguei lá, eu já tava meio que incomodado, se a gente falar assim hoje no real. A festa acontecendo, e eu tinha ali conhecido uma pessoa,
né? E a gente já tava até combinando, ó, quando sair, você vai embora comigo e tal. E eu falei, beleza, então, vamos junto e tal, vamos curtir. E eu lembro eu lembro da minha consciência até a parte que eu tomei a segunda bala. Isso era por volta, umas 7 horas da noite, 7 a 10, eu não tenho a exatidão. Mas aí eu lembro da música tocando, eu lembro das luzes, eu lembro dos sorrisos das pessoas, mas num exato momento, tudo paralisou. Literal, irmão, crê quem crê, acredita quem acredita, mas tudo paralisou. Foi a mesma coisa de pausar um filme. Você lembra aquelas brincadeiras stop, quando a gente é criança? Stop. Era mais ou menos assim. E na hora que tudo paralisou, as luzes, o som, eu escutei uma única voz. Meu filho, eu não te fiz para isso. Só que foi um tempo curto, porém dentro de mim longo. Sabe, eu não sei externar isso. Mas quando eu escutei essa voz, eu fiquei impactado. Algo sobre mim foi lançado. E naquele momento, eu fiquei incomodado. E eu me incomodei, cara. E me incomodei pelo fato de que, cara, eu fiquei em uma grande dúvida. Ou é o Senhor falando comigo, ou é o uso da bala. Há 2 meses antes de acontecer isso, eu já sentia no meu espírito que Deus já estava falando comigo sobre as minhas peças. Eu já vinha sofrendo uma depressão forte por um fim de relacionamento, por estar vivendo sempre a mesmice. Só que naquele dia foi diferente. Naquele exato dia, isso era um sábado, eu peguei o carro, eu estava no carro da minha mãe e fui embora. Larguei a pessoa que eu estava, larguei amigos e só fui embora. Mundo. Só fui embora. É como se falava, não dava tempo de pegar nem um celular, sabe? Eu só fui embora. E quando eu entrei dentro desse carro, eu lembro que vagamente, olha pra você ver, fazendo uso de bebida, drogas, eu lembro que vagamente eu subi numa calçada e eu, na hora que eu abri o olho, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Senhor, eu comecei a buscar, sabe? E não tinha obtido respostas. Eu queria conversar, porque eu tinha dentro de mim uma convicção que foi Deus, mas eu tinha essa dúvida, né, que poderia ser a bala. Eu lembro só... Você achou que era a alucinação? É, uma alucinação, porque a droga, ela traz isso. Mas, enfim, eu lembro só menos de um ponto. Distância do Cupim, quando eu passava, irmãos, acredite se quiser. Eu lembro que eu chorava e mijava dentro do carro. A mesma sensação, você está dirigindo aqui chorando, eu comecei a chorar, até urinar, dentro do carro mesmo. O dia que eu tava, irmão. Eu lembro que eu entrei para dentro de casa, eu falava assim, se for Deus que está falando comigo, amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou na igreja. E eu deitei e dormi. Quando eu acordei no domingo, eu poderia ir em qualquer outro lugar. Mas sabe aquela igreja que é onde que eu falei mal do diácono? O cara tava vigiando. O cara tava vigiando? Foi nela que eu fui. Deus, ele é maravilhoso, mano. Então cuidado com o que a gente fala, né? A língua ela é poderosa. A gente não sabe o quanto. E a palavra tem poder. Amém por isso. Amém. Eu fui no domingo. Quando eu cheguei, aquele tanto de cadeira, irmão. Eu queria a primeira mais próxima da porta. Qualquer coisinha saia correndo. Opa! Um do outro. Eu falei, aquela vez que eu vim, a mulher caiu, qualquer barulhinho que tiver aqui, eu acelero pra trás. Só que eu falei algo, falei assim, coloquei o Senhor à prova, eu não entendia, mas coloquei o Senhor à prova. Falei, ó, se ele falar sobre depressão... Ele tá falando é comigo. Ele tá falando é comigo. Foi Deus que me falou ontem. E começou um louvor e tal, e eu, né, mesmo estando ao mundo, eu gostava de louvor, Aline Barros e tal, era da época desses louvores, eu gostava. Só que ali, Ronaldo, quando o pastor, ele fala assim, então e tal, o cara quer falar, ele falou uma parte da leitura e falou, eu quero falar com pessoas que estão depressivas. Aí você falou, bom, veio uma luz branca sobre a minha cabeça, só falei, eu não lembro de nada. Só lembro que quando eu abri os olhos, entendo, era algo, por mais que eu vivia o mundo, eu sempre fui um cara muito tímido, muito vergonhoso. Quando eu abri os olhos real, eu estava aceitando Jesus pela primeira vez.
Já tava lá quase no altar. O altar chorando e aquela família, aquela música mais top, né? Jesus aceitando, recebendo nós, vire para trás, a sua família. Irmão, aquilo ali eu senti o gosto de Cristo, sabe? O gosto de ver pessoas de verdade. Porque eu sempre valorizei isso, o amor das pessoas, sabe? Pessoas me abraçando. E eu era um cara assim, eu gosto de abraço, mas não era abraçado, sabe? Eu valorizo o abraço. O abraço é gostoso demais, irmão. Sabe? Às vezes você pega na mão, abraça, sabe? A gente foge disso, cara. Verdade. Por que a gente não faz isso hoje? Sabe? A gente chega nos parentes e pega na mão. O que é isso? É machismo? Você não pode abraçar outro homem? Abraça, irmão. Sente o corpo da pessoa, o calor. Ali você vai sentir a tristeza, a alegria, mas abraça. Enfim, eu fui abraçado É necessário, pela igreja, sabe? E ali eu comecei, saí dali, eu saí voando. Nossa, parece que eu perdi uns 50 quilos ali. Eu falei, nossa, que sensação gostosa. E eu tive convicção que Deus estava falando comigo. Só que ali foi um processo. Eu comecei a ir aos domingos na igreja. Eu lembro, eu gosto muito de falar isso. Um dos domingos, o pastor falava e eu pedia droga pelo WhatsApp. E foi assim, cara. Foi assim por alguns domingos. E eu tenho o irmão Flávio, né? Foi bênção na minha vida. Ele uma vez me convidou para estar indo na igreja lá na Centro, né? A Centro é uma igreja voltada mais para jovens e tal. Até dá para ver que eu sou jovem, né, irmão? Jovem em Cristo. Então, eu comecei a ir nessa igreja, na mesma igreja, porém lá no centro. Para ter uma comunhão mais com jovens, né? Porque eu sou solteiro. O primeiro pensamento era, que eu vou achar, não conhecia, mas vamos conhecer a tal da varoa, né? Vou lá conhecer a Rebeca, né? A prometida. Vou na igreja. Mal eu sabia. Mas enfim, fui para essa igreja com o intuito, realmente, de me conhecer, de conhecer uma pessoa do encontro de família, mas também de conhecer Cristo. Só que eu inverti os papéis. Só que um dia eu fui convidado para o encontro. Ih, rapaz. Irmão, você quem não foi? Vai. É o quê? Tremendo. É tremendo. Fui conhecer esse encontro e eu lembro que eu virei pro Flávio, falei, Flávio, o Flávio já há muitos anos já de igreja, falei, irmão, você já foi no encontro? Não, nunca foi. Vamos no encontro? Se você for, eu vou. Ele falou, e eu não esperava que ele falava que ia, né? Não, então eu vou. Então eu vou. Trem agora ficou sério. Eu vou ter que ir. Eu lembro certinho porque eu brinco dizendo que eu fui torcedor vascaíno. Hoje eu tô, Deus me livre, não tô mexendo com esse trem mais não. Tô salvo. Salvo. Irmão, eu respeito todo vascaíno, pelo amor de Deus, mas desejo que vocês mudem, que nem eu mudo. Torce pra time nenhum. Mas eu brinco do Vasco porque era um cara fanático. A minha idolatria era time, era o futebol. Porque quando a gente fala sobre idolatria, muita gente se remete só a santo. Não. Tudo aquilo que você leva acima de Cristo é idolatria. É idolatria. Seja uma roupa, seja política, qualquer irmão. coisa. Seja política. Eu gosto de A. Eu gosto de B. Irmão, às vezes você tá falando isso demais, irmão. Cuidado. Vigia, né? A gente fala vigia. Porque não deixe isso corromper seu coração. Isso é idolatria. Então eu deixei ir. Irmão, é até engraçado. Eu saí de Uberlândia para ir para Goiânia, 400 e poucos quilômetros, para ver Vasco. Cara, se isso não for idolatria, pelo menos se o time jogasse e fosse bem, né, cara? Mas tirando as brincadeiras, eu lembro que quando eu fui para esse encontro, eu falei assim, eu tinha algumas balas na camiseta que eu guardava dentro do guarda-roupa. E eu lembro certinho que eu tinha duas, a gente chama de dólar, cocaína, duas pedrinhas de pó. E eu falei, quando eu voltar, eu vou usar essas aqui, que eu lembro certinho que era um jogo de Vasco e Botafogo. Você tava usando droga pra ver jogo. Eu usava droga pra ver jogo, eu só não usava droga, irmão. O meu uso de droga não era semanal, não fumava, não bebia, durante a semana eu trabalhava tudo certinho, eu sempre mantive o meu vício, nunca precisei das pessoas, né, nessa questão, né. Na verdade eu precisava apenas do diabo, que é ele que fornecia, mas eu não entendia isso. Mas eu fazia isso mais aos finais de semana. Eu entrava dentro de casa no sábado, saía só na segunda, então era basicamente isso. Só que quando eu conheci Cristo, eu comecei a melhorar. Eu comecei a entender. E vai uma chave. Você quer ir na igreja? Não precisa ir perfeito. Até porque a gente é difícil alcançar, a gente se tornar perfeito só em Cristo.
Mas ali, o que eu fiz? Eu fui sujo. Do jeito que você tava. Fui do jeito que eu tava. Sabe a mulher da hemorragia? Fui arrastando. Tem a parábola da mulher da hemorragia, que ela vai e toca na veste do Senhor. Então eu fui arrastando mesmo, literal. Sabe, eu já não tinha força, não tinha pra onde ir. Então, quando eu cheguei lá sujo, foi o que Deus foi falando. E eu fui tirando aos poucos. Fui entendendo, fui preenchendo. Se você pegar um copo cheio de café e jogar água nele, quanto mais água você joga, mais o café sai fora. Então eu fui fazendo essa limpagem, essa purificação, ela foi acontecendo de tempo. Só que esse tempo durou uns 2 meses, até eu conhecer o encontro, né? E quando eu conheci o encontro, fui para esse encontro. E as drogas em casa. Mas as drogas em casa e minha cabeça lá. Eu não vou contar basicamente o que acontece no encontro, porque tem pessoas que ainda não foi. Mas eu lembro que domingo, meio-dia, eu já tinha sido muito impactado. Eu ganhei quase uma medalha para ser o homem mais chorão lá dentro. O homem manteve. Desidratou da lágrima? Mas foi necessário. Foi necessário. E lá eu comecei a conhecer quem era o Rogério. E num domingo, meio-dia, tinha um cidadão lá, um irmão da igreja hoje. E eu brinco porque ele era o cara mais improvável para ministrar uma palavra. Antes mesmo dele pisar sobre o salão para falar algo, eu já tinha julgado. Porque o Rogério, ele era julgador. Eu falei, nossa, esse cara, irmão. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Eu já vi tantos caras aí, mas esse cara... Só que exatamente esse cara foi usado por Cristo para mudar, literal, minha vida. Eu até queria, antes de ir pro encontro, eu queria batizar, mas eu falei, cara, eu vou melhorar, porque eu ainda bebo uma cervejinha, vou melhorar, vou batizar. Mas naquele domingo, ao meio-dia, eu tinha a certeza que eu já era de Jesus. Naquele dia eu corri atrás do pastor e falei, pastor, eu quero batizar. Quando que é o próximo batismo? E o próximo batismo, eu acho que acredito, se eu não me engano, se eu não tiver perdido, era na outra semana, né? Se não for uma, era 2 semanas. E eu saí dali, desse encontro, algo que me impactou foi o final. Eu não posso contar o que acontece, mas o valor da minha família, no final, pra comigo, cara, foi algo surreal. Eu lembro que eu vindo para a igreja de ônibus, eu falava, Senhor, já que o Senhor está comigo, né, nós é amigão, nós vai estar na igreja, será que vai ter alguém lá para me receber? Sabe, eu tenho uma bisavó que eu amo de paixão, ela vai fazer 89 anos agora, acho que dia 27 desse mês, e ela tem dificuldade para andar, sabe? Ela tá bem de idade. Quando eu cheguei no ônibus, que eu olhei assim, velho, a minha família inteira, sabe? Não, entenda algo. Quando eu falo família inteira, não precisa ser toda a família, mas aqueles mais próximos, sabe? Aquelas pessoas que... Primeira vez eles unidos, assim, sabe? Dentro da minha convicção, porque já se uniram, mas dentro de bebedeiras, dentro de festas, mas a primeira vez eu vivendo um novo homem, uma nova criatura, eu vi eles ali, cara... E era um cara tímido, sabe o cara tímido? Foi o cara que deu testemunho dentro da igreja. E eu falei isso, né, que eu tinha vergonha. Falei sobre a droga, falei sobre minhas emoções. E ali eu fui entregue a Cristo, sabe? Literal. Eu falei, cara, eu quero viver isso. Isso é o que eu quero. Porque o mundo, irmão, o mundo, ele é gostoso. Seria errado eu dizer aqui que o mundo não é bom, mas ele é bom. Só que viver a Cristo é bem melhor. Não se compara. Sabe? Não se compara. Então, eu cheguei em casa, todas aquelas drogas eu joguei fora. Todas, eu dei descarga, não queria que lá, bloqueei todos os caras que eu tinha, e hoje alguns vão entender, porque não é porque você é um cara ruim, é porque eu estava me tornando um cara ruim. Então eu comecei a excluir pessoas da minha agenda. Doía, a cada apagada doía. Mas foi necessário, eu precisava. A carne não queria, né? A carne não queria, a carne quer prazer. Então eu fui apagando, fui limpando, fui sumindo. Até que eu fui vivendo Cristo. Foi devagar, tem 3 anos cristão, sabe? Posso te dizer que eu vivo hoje como se fosse o meu aniversário. A gente está debaixo da graça de Deus. Olha pra você ver que ambiente maravilhoso. Sabe, eu não sabia o que era levantar sem ter uma ressaca, sabe, sem ter uma dor de cabeça. Tem dificuldades? Tem. Normal, todo mundo tem.
E muitas, muitas. Nossa. Pra vocês entenderem, eu tenho 3 anos de evangelho. Nesses 3 anos passei por 2 cirurgias. Uma das últimas eu caí numa UTI. Eu vi literalmente, para quem crê, o espírito da morte. Então assim, eu fiquei pensando. Obrigado, Pai. Apenas gratidão, sabe? Porque pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Sabe? Passei por grandes dificuldades dentro da igreja, por grandes quebrantamentos, porque tive que mudar a minha virtude. Eu imaginava algo, orgulhos foram quebrantados, porque eu sempre imaginei algo sobre dízimo, sobre pastor, sobre irmão, sabe? Tudo foi quebrado, sabe? Na glória de Deus. Hoje, o Rogério vive, ele tem a melhor vida, sim, dentro da proporção que o Senhor tem guardado para mim, sabe? E eu posso acessar, porque meu pai, ele é o dono do mundo, ele tem a chave. Ele é o criador do universo. Então, irmão, não desanima, sabe? Se às vezes tá difícil para você, luta, sabe? Eu em 3 anos, sabe aquela, a gente usava a expressão ovelha negra da família. Hoje não por mim, mas pela glória do Senhor em mim, a minha família me procura para pedir conselho. A minha família me usa como referência. Não porque o Rogério é bom, mas porque Cristo se faz bom em Rogério. Fez uma nova criatura, né? Literalmente, eu vim a batizar um dia depois, uma semana após esse encontro, e eu vim entendendo. Foi difícil, mas estamos aqui, sabe? Estamos aí firmes e fortes na palavra, dentro de um ministério, sabe? Vivendo a igreja. Eu brinco dizer que muito amado, sabe? Ontem eu estava ali na igreja que eu fui buscar minha noiva e a mulher virou pra mim e falou assim: cara, você é muito amado. Cara, isso é algo que eu sempre lutei, sabe? Porque esse é amor das pessoas. E eu amar, ser recíproco, sabe? A gente tá aqui, o Ronaldo, foi um irmão que eu conheci, assim, é irmão, literalmente irmão. O dia que você entender o que é irmão, cara, é isso aqui, cara. Vai ter briga, vai ter rincha, não vai ter como, não vai ser só concórdia, sabe? Não é só alegria. É um relacionamento. Mas sabe quando você tá ali no seu sofá, sentado ou deitado, você fala, cara, que saudade daquele cara, velho. É isso, irmão. Sabe, tá junto, tá sobremesa, tá próximo. É isso, eu acho que o Evangelho trouxe isso pro meu coração, sabe? Tá mais próximo. É o que te faltava lá atrás, você encontrou em Cristo. Em Cristo, em tudo, né? E outra coisa, deixa eu te falar aqui, o que Cristo aí colocou de projeto na sua vida? Amém. Lá na barbearia, fala aí um pouco desse projeto aí. Quando a gente conheceu Jesus, ele é um cara, um amigão, e ele incomoda, irmão. Se você não agir, ele incomoda, ele fala. Ele fala. Entenda algo, Jesus fala. A gente estava na barbearia, a gente tem uma barbearia de trabalho, eu sou barbeiro há quase 10 anos, né? Hoje a barbearia é Emílio Flávio, né? Comecei como funcionário, o Senhor nos deu a barbearia. A gente estava ali, a gente ia para a igreja, mas algo me incomodava, porque, entenda algo, cadeira de barbeiro só fala de prostituição, traição, bebedeira, safadeza, bebedeira, time de futebol, roubo. Só coisa que não presta que rola dentro da barbearia. Ah, mas você tá falando isso na minha barbearia, irmão? Tô falando que acontecia na minha barbearia. Entenda algo? Era só coisa ruim, velho. Irmão, nada contra, mas música do mundo rolava. E no final, o que acabava? Aquele peso. E o Senhor falava pra mim: tem que mudar esse ambiente. Tem que mudar esse ambiente. E foi difícil. Eu lembro que uma vez um irmão e amigo, hoje ele é até cliente meu, há muitos anos, sabe? Ele falou: cara, depois que você virou cliente é chato demais, toda vez que eu cheguei só louvor. Mas, irmão, entenda algo. Quem muda o ambiente é ti. É isso aí. Se você não se colocar à frente, principalmente nós homens, posicionamento, a tomar a primeira mão, porque o posicionamento ele vem de Cristo, sabe? Você faz algo por Cristo e em Cristo, não por mérito seu, mas você tem que tomar a frente, irmão. Então a gente tomamos a frente e a gente mudou o ambiente da barbearia. A gente começou um projeto, Deus falou no nosso coração, o Flávio veio com a ideia, né, o falando de Bíblia, e glorifico muito a vida dele, porque aqui na terra, se eu sou o que eu sou em Cristo, é graças ao meu irmão Flávio, sabe? Ele é meio
Ele é muito humilde, sabe? Ele não entende isso. Você vai falar com ele, não é eu, né? Mas ele pra mim é uma referência. Por mais que fale, cara, ainda não desenvolvi como eu queria, mas pra mim é uma referência. E ele foi essa referência que a gente juntos começamos falando de Bíblia. E nesse falando de Bíblia, a gente começou com 3 pessoas, eu, o Flavinho e uma criança. E toda quinta-feira a gente, perdão, eu não sei se a gente começou na quinta, mas era um dia da semana. Acho que a gente mudou a data. Acho que era na terça, não vou lembrar aqui agora. Mudou o dia da... a gente mudou, mas a gente começou 3, tinha um dia que vinha 4, tinha um dia que vinha 3 de novo, tinha um dia que vinha 5. Pô, o trem foi pegando sentido. Hoje a gente tá lá, inclusive ontem a gente teve, então só ontem de caras novas, a gente tava com 5 pessoas novas. Então hoje a gente é um membro aí em média de 30 homens, né? Não quer dizer que todos vão no mesmo dia, mas a gente está em uma média de 30 homens, cuidando de 30 homens. Não é fácil. Homem é orgulhoso, homem não fala. Mas Deus entregou esse projeto aí para nós, né? E ter levantado pessoas. Ter levantado, Deus, eu tenho dito que Deus trouxe o Ronaldo, né? Tem outros irmãos lá. Eu não vou falar o nome, porque senão fica falando, eu também tava, mas porque não é pelo nosso mérito, mas Deus trouxe um de cada vez, porque eu entendo que a palavra do Senhor fala que a gente tem que alargar as tendas. E eu tenho dito isso muito lá dentro, que nós somos pilares, porque pilar aguenta pressão. Pilar é aquele que aguenta pressão. Nós homens somos pilares. Dentro do Falando de Bíblia somos todos pilares. Não tem como, vamos fazer estar aqui 2 pilares, 3 pilares. A gente vai fazer uma barraca. 3 pessoas, 3 homens. Mas quando a gente começa a pôr um homem lá, outro homem aqui, aí já se torna, vamos dizer, um circo. Mas quando cresce mais, a gente começa a ganhar. Sabe? É um combate. Porque a nossa briga não é contra pessoas. Nossa briga é contra a potestade do mal. Então a gente tem que alavancar isso na cabeça dos homens. Não é guerrear a religião. Não. É guerrear, assim, contra o mal. Então somos homens de Deus, homens de verdade para essa luta. Enfim, mas a gente teve esse projeto e esse projeto aí tem crescido, sabe? A gente tem a missão lá no CIR também, que é em Araguari, que são ex-dependentes químicos. E isso é algo legal, porque o cara que usou droga, o cara que vendia droga, o cara que fazia tudo com droga, hoje prega lá em Araguari, leva a palavra em Araguari, ajuda o pessoal cortando cabelo lá em Araguari. Não somente eu, mais uma vez, não pelo meu método, mas tá lá eu, Ronaldo, e tá os outros irmãos, tá o Flávio, né? Enfim, a gente tá lá levando aquilo que Deus nos deu de graça, né? Que é o dom, um dom de corte de cabelo, um dom de às vezes ler uma palavra e poder discernir e levar para aqueles que estão necessitando. Levar um conforto. Levar um conforto. Então a gente tem aqui esses projetos, né? Lá em Araguari tem esse projeto. E assim, irmão, e aberto. Me chamou para cortar cabelo, seja na rua, seja onde tiver, falou para mim que não vai fotografar, não vai publicar, eu tô dentro. É isso. E é falando de Cristo, né? Falando de Cristo. Porque eu entendo algo, eu entendo que o Senhor ele te levantou, te tirou daquele mundo para salvar aquelas pessoas que estão passando por aquilo. Amém. Então, o ser lá de Araguari, inclusive vou deixar aí no link também, o link lá do ser também, para quem quiser ajudar. Amém. Que lá é uma instituição que, infelizmente, o governo não ajuda. Eles cortaram a verba lá que antes ajudava e infelizmente eles não ajudam. E tem um pastor lá e esse pastor, cara, pela honra e glória do Senhor, todo mês ele levanta um dinheiro. 40, 50 homens, né, irmão? Mais de 40, 50 homens dentro de uma casa só, velho. E a gente como tá lá dentro, a gente vê que, cara, é psicólogo, uma estrutura bem completa, remédio. Tudo certinho, né? E alimentação. E boa. E, cara, eu vou te falar, quem não foi ainda numa clínica de recuperação, procura saber, cara, como que é a pessoa que é ex-dependente químico, assim, o que ele precisa, né? A gente até estende o convite, né? Se você tem algum familiar ou algum amigo também que está passando dificuldade, nos procure também, para que a gente possa ajudar. E, enfim, voltando aqui ao testemunho do nosso irmão, Rogério, fala aí das promessas que o Senhor te entregou aí. Amém. Essa é a melhor parte, né? Que a gente falou sobre
as dificuldades, sobre as dores, que o processo ele há de ter isso, né? Isso. Mas também das alegrias, né? O Senhor fala, Paulo fala, né? Alegrai-vos. Nossa, então, quando eu falo disso, eu realmente fico muito feliz, irmão. Eu tenho dito que eu tô chupando 5 limões por dia pra estampar um pouquinho Disfarçar o sorriso. disfarçar a alegria. Irmãos, sabe quando eu falei sobre família? Quando eu falei quanto que isso traz algo valoroso no meu coração, eu sempre sonhei com isso. Sempre sonhei com família, construir esposa, filhos. E nesse mundo que eu vivi, eu conheci pessoas boas. Só que o mundo nos estraga. Sabe? Eu fui ruim, pessoas foram ruins para mim, e eu vivi os dois lados. Me relacionava, mas não entendia, e nunca dava certo. Mas até que, quando vim para a igreja, tive um outro relacionamento, porque, irmão, por que eu gosto de enfatizar isso? Porque tem pessoas que falam assim, o cara fala isso porque foi do mundo, mas, irmão, eu vivi relacionamento no mundo e vivi relacionamento dentro da igreja. Mas o que foge é o caráter, sabe? Tem pessoas que hoje em dia estão sumindo esse caráter. Mas, enfim. Eu acreditei, quando vim para a igreja, que iria casar, que iria ter uma pessoa, mas passei por um processo, tive dificuldades de aprendizado, de maturidade. Mas, há 2 anos atrás, eu quis me guardar. Literalmente. Vou me guardar e vou esperar. Guardar a santidade. Guardar a santidade, porque a santidade, veja bem, não só falando da parte de sexualidade. Porque quando a gente fala de santidade, muita gente se remete, eu falo porque eu pensava assim. Mas de estar, a santidade de estar em Cristo, de ser santo, irmão. Creia, você é santo. Né? Você é santo. Você se torna santo em Cristo, né? E eu comecei a me guardar, sempre orava a Cristo, né? E eu lembro, não preciso estender tanto, mas eu quero falar do ano passado. No Natal do ano passado eu chorei muito, irmão. Porque pessoas estavam festejando, pessoas estavam fazendo coisas, mas no ano passado eu orei a Cristo, né? Queria rapidamente lembrar de algo. Uma vez eu estava muito triste, eu entrei para dentro do banheiro e eu recebi uma promessa de Cristo. O Senhor falou para mim, eu entrei com roupa e tudo, chorava. O Senhor falou para mim com a voz audível, essa mesma voz que a gente está escutando. Seque tuas lágrimas, pois a tua família eu te darei. Eu guardei isso para mim. E eu guardei, muitas das vezes você que está aí do outro lado, faça uma reflexão. O que você tem guardado? Qual tesouro você tem escondido? Porque às vezes a gente guarda isso no nosso coração ou guarda num subconsciente que a gente esquece. Então traz esse renovo pro dia de hoje, sabe? Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Ele não é homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Então Deus vai fazer. E Ele tem feito na minha vida, sabe? Eu guardei esse tempo e em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, eu conheci uma pessoa, né? Quando eu conheci essa pessoa, posso dizer que ela encantou, encheu os meus olhos, né? Mas, a princípio, eu não queria entender se era a minha emoção, ou se era a minha questão de ser homem, às vezes estar olhando, ou por estar tempo sem um relacionamento, ou se era Cristo de verdade. E eu fiquei ali, olhando, e tinha chegado dentro da igreja, né? E era uma pessoa que realmente muito bonita, né? E eu continuei orando em espírito, orando com o Senhor, e escrevia cartas, né? No dia 24 de dezembro do ano passado eu tinha chorado muito, eu gosto muito de escrever, sabe? E eu falava, Senhor, eu não aceito, no ano de 2025, passar um Natal sozinho. Eu brinco muito com o Will, meu irmão, e eu falei, em breve ele vai estar aí. Ô Will, não vou andar no shopping ano que vem, filho, mão dada, filho, você vai ver. Dezembro do ano que vem, filho. Grava isso. Eu vou estar indo comprar o presente. Vou comprar o presente pra namorada, que eu vou namorar o ano que vem. Mas enfim, Deus entenda algo, o seu plano é um, mas o do Senhor é algo bem maior, bem melhor. E glória a Deus por isso. Essa pessoa que eu tinha me encantado ali no começo,
a gente começou a se aproximar dentro da igreja e se tornou uma amizade, né? Em maio, a gente se tornou uma amizade, Deus uniu um propósito, né? Entre a família dela, que a gente precisava orar e tal, fazer uma visita. E eu chamei outros irmãos, a gente fomos na casa dela. E ali a gente começou a ter uma comunicação maior, sabe? E dali a gente deu uma esfriada e depois voltou. Eu lembro que a gente voltou, eu lembro que foi no aniversário da igreja, a gente começou a conversar mais. Marcamos aí a gente foi servir junto, no domingo. E marcamos um café para alinhar alguns propósitos que Deus estava colocando na nossa coração. Só que eu ainda não tinha clareza sobre o meu sentimento. Ela estava em outra vibe, né? Ela estava, nossa, em outra história, com outro entendimento. Mas, irmão, o homem que não desistiu, né? Eu tenho um Deus. Eu continuei orando, até que passei pelo processo de cirurgia. E essa pessoa esteve ao meu lado, né? Até que um dia eu tive que ser claro com ela, falar sobre o meu sentimento, que eu estava sentindo algo. Porque, entenda algo, sempre as pessoas falavam, Rogério, como que você imagina sua esposa? Cara, eu sempre disse isso, gorda, magra, baixa, alta. A minha prioridade é que ela seja temente a Cristo. Irmãos, então você pode encontrar uma X que você vai querer? Não, não é isso. Não precisa levar para esse lado extremista, mas, veja bem, ela tem sim que agradar os meus olhos, né? Mas a minha prioridade era que ela fosse temente a Cristo. E eu encontrei, né? Mandar um abraço, um beijo para ela, meu amor. Vai pra promessa veio? Ana Carolina. Aí sim. Bênção de Deus, sabe? Tem edificado meus dias, sabe? Irmão, você que não tem, creia que você vai ter. E se você tem, valoriza que você tem. Sabe? Porque a mulher, ela edifica o homem, irmão. Então, a gente passou recentemente agora, tive uma oportunidade, com o chá da minha irmã, de tomar uma atitude. A gente conversando, a gente entendeu que a gente não tinha que namorar. Irmãos, respeito o processo de cada um. Mas a gente já pulou direto pro noivado, né? A gente entendeu que Deus falou o meu coração e o coração dela. Então tudo que a gente fez foi tudo na base de baixo da palavra. A gente orou, a gente buscou e a gente busca ainda. Então Deus falou aos nossos corações que Ele tinha pressa. Mas entenda, a pressa não é de que nos casamos. A pressa é de que Deus tem algo maior sobre as nossas vidas para a vida com os outros. Amém. Então Deus tem um propósito na minha vida, na vida da Ana, para com as nossas famílias, que é das nossas famílias para com as famílias dos outros. E eu tenho certeza disso. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Deus. Sim. Enfim, a gente noivou agora recente. E a gente noivou e vamos casar, né? A glória de Deus. Meu casamento está marcado dia 6 de dezembro, né? E agora, irmão, é só esperar. A promessa está aí. Eu posso dizer que, por muitas das vezes, fui Moisés, pelo fato de ir a esse caminho, mas a nuvem, que é o Senhor, me acompanhar. Eu não, como eu tenho dito, eu não vou tomar nenhuma atitude se Deus não for comigo. Mas eu quero também ser Caleb, né? Porque eu quero pisar na terra prometida, irmão. Quero casar, quero construir filhos e tudo para a glória de Deus. Amém. É isso. E feliz, isso aí. irmão. Cara, foi muito bom, hein? Foi muito edificante aí seu testemunho. E eu também quero te agradecer também, porque você foi um irmão que o Senhor me deu, né? Colocou na minha vida. E a importância, eu falo a importância de ter irmãos em Cristo é quando a gente procura pessoas que às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, passando por alguma coisa e a gente não tem com quem falar, e a gente tem esse irmão em Cristo, ele, assim, temente a Cristo, às vezes ele consegue aconselhar. E o Rogério foi um desses caras, cara. Quando eu converti ele recente, em novembro, o irmão Flávio me apresentou a vida do nosso irmão Rogério, e esse cara, ele foi edificando meus dias, cara. Ele foi me ensinando o que é buscar a Cristo. E aquele primeiro amor que todo mundo fala, foi só se aquecendo mais e mais. Amém. Porque muitas das vezes eu não entendia o processo, falava com ele falava, meu irmão, faz isso, isso e isso que você vai entender. E aí buscava do jeito que ele falava e tava lá. E deixa aí também, pra quem não tem, cara,
busca uma pessoa que é da igreja, busca um amigo que é da igreja, que é aquele cara que é temente ao Senhor mesmo, que ele vai te ajudar, ele vai te identificar a forma que você está, ele vai fazer aquela leitura corporal e assim, do que você está passando naquele momento, né? E vai te dar um direcionamento, que isso é muito necessário. E quando você está recém-convertido ali, você precisa rapidamente excluir aquele velho homem, né? Porque na palavra mesmo fala, buscar sempre a mim. Nunca deixar ele assim, não, eu sou crente, eu vou na igreja hoje e no domingo e pronto. Não, é todos os dias, cara. É todos os dias. E esse entendimento eu tive através do Rogério. Através do Rogério, a gente começou a fazer um estudo e ele pedia pra mim, ó, mesmo que você não entendeu, cara, lê e manda aqui no grupo. Manda aqui o que você entendeu. E, cara, foi edificante. E hoje estamos aí. A glória de Deus. Pra glória de Deus, cara. E eu só tenho aqui também te agradecer, cara. Tamo junto, irmão. Honrar sua vida, porque Amém. você foi um cara que me ajudou muito no começo dessa caminhada. A palavra fala que é melhor ser dois do que ser um. Isso. É porque nós homens estamos sendo, né? Não somos, mas estamos sendo orgulhosos. Irmão, é isso, sabe? Eu acho que mesmo a gente estando debaixo da palavra, que nem no dia de hoje, às vezes a gente pega, sabe, sendo orgulhoso. Eu ontem mesmo estava mandando uma mensagem pro meu próprio irmão Flávio, né? Ah, mas você fala tanto, é amigo, cara. Mas às vezes a gente erra com as pessoas, a gente tem vergonha, sabe? É o que o diabo quer que a gente se afasta, sabe? Das pessoas, a gente tem que estar junto, tem que estar nessa mesa mesmo. E a honra é toda para a glória de Deus. Amém. Mas para mim é um privilégio. É um privilégio para mim ter você assim como um amigo, irmão. E conhecer sua casa, né? Amém. Ver a Lara, o que Deus vai fazer na vida da Lara, eu sempre te disse isso. A vida do Antônio, do Valentim, do Luiz. Irmão, ali já é tudo servo do Senhor, Amém. irmão. Porque Valentim lá, eu vou te falar, ali é 220, irmão. Cada um, Deus tem colocado preciosidades no coração de cada criança daquela sua. Amém. E da esposa. E é isso aí, irmão. E parabenizar também pelo canal, porque não é fácil. Eu fiquei meio receoso de vir, né? Porque assim, eu não gosto muito de câmera. É porque eu tomo um cuidado grande com a questão da soberba, eu não sou fã. Mas entendo que é para Cristo, né? E o homem não faz o que quer, faz o que é preciso. Honra e glória a Deus. Então, assim, parabenizar o canal, e que a gente possa incentivar, né? Não que seja apenas o testemunho do Rogério, mas tem os outros aí para a gente, como diz o outro, subir like, que a gente possa postar, para que às vezes não serva para você, mas sirva para outro que está com dificuldade. Amém. Pessoal, é isso aí. Fica aí esse vídeo aí, esse testemunho aí do nosso irmão. Para quem gostou, identificou, já sabe. Curte, compartilha com aquele amigo que está precisando escutar e deixe seu comentário. Vou deixar aí também a rede social da barbearia. Amém. O Falando de Bíblia também. Toda quinta, das 7h30 às 8h30. Das 7h15 Isso, das 7h15 às 8h30. Tem dia que estende um pouquinho, mas nunca passa das 9. Nunca passa das 9. Vou deixar também o Instagram do nosso irmão Rogério. Quem quiser acompanhar o irmão lá, ele posta muita coisa no Instagram dele também. Amém. E é isso aí. Muito obrigado. Amém. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém. Abraço. Com Deus. Abraço, com Deus.